Nova variante do coronavírus. Mais transmissível? Mais grave? Mais letal? As vacinas disponíveis cobrem essas mutações? Se você quer aprender tudo sobre isso, vem comigo! Meu nome é Vanessa Cristine, sou médica clínica geral e esse é o canal Hipocondria. Aqui nós falamos de medicina, antirracismo e nós defendemos o SUS. Se você ainda não é inscrito, aproveita para clicar aqui embaixo. Também já deixa o seu like e ativa o sininho para você sempre receber as nossas notificações. Vamos ao que interessa! Você já deve ter ouvido falar sobre as novas variantes do coronavírus que foram detectadas em alguns locais, como no Reino Unido, no Japão e na África do Sul. E agora, mais recentemente, também foram detectadas novas variações do coronavírus aqui no Brasil, no Amazonas. Antes de falar sobre o que isso significa na prática para nós, precisamos lembrar que mutações são esperadas no mundo dos vírus. Faz parte de um ciclo natural deles conforme vão criando mecanismos para aperfeiçoar a sua sobrevivência. Você já deve ter ouvido falar que a nova variante do coronavírus é mais transmissível, porém não é mais letal. E para entender isso direitinho, a gente precisa conhecer dois conceitos da epidemiologia. Transmissibilidade é a capacidade que o vírus tem de sair infectando as pessoas. Já a letalidade é a capacidade do vírus levar pessoas infectadas à morte. A transmissibilidade tem sido divulgada diariamente aí nos noticiários através de cálculos que os cientistas fazem na chamada taxa RT. Muito bem, agora que você já entendeu os conceitos de transmissibilidade e de letalidade, o que é pior? Um vírus que muta e se torna mais transmissível ou um vírus que se torna mais letal, ou seja, que tem maior capacidade de levar as pessoas à morte? Pensa aí comigo, eu vou te dar uns segundinhos e a gente já responde. Apesar de parecer que quanto mais letal, pior, a resposta é depende, e eu vou te explicar por quê. Vamos tomar como exemplo o vírus da raiva, que é um dos mais letais do mundo. Tem praticamente 100% de letalidade, com raros casos de pessoas que sobreviveram a ela. Mesmo assim, a gente não ouve falar que tem uma pandemia de vírus da raiva por aí, não é mesmo? Um outro exemplo é o vírus Ebola, que continua causando alguns surtos na República do Congo. A letalidade dele é em torno de 50%. Mesmo assim, também conseguiu ser controlado de certa forma e não virou essa pandemia que o coronavírus causou. Acontece que quando uma doença é muito letal, ela vai acabar com o hospedeiro antes de conseguir se espalhar por todo lugar. E do ponto de vista biológico e evolutivo, isso não é muito interessante para os vírus. Afinal, ele depende desse hospedeiro justamente para sobreviver. Por outro lado, um vírus que consiga evoluir para passar mais facilmente de pessoa a pessoa sem matá-las é muito interessante e causa o que a gente está vendo por aí, né? Aí a gente volta para o caso dessa nova variante do coronavírus. Lá no Reino Unido, já se detectou que ele é cerca de 60 a 70% mais transmissível do que a variante inicial. Isso quer dizer que se o primeiro vírus uma pessoa conseguia passar para mais uma ou outras duas pessoas, esse consegue passar para outras 6 ou 7. E é aí que nós estamos lascados, porque aquele 1% de letalidade, quando a gente fala em milhões de pessoas, se transforma em milhares e milhares de mortes. Quanto à nova variante detectada no Amazonas, se imagina que ela também seja mais transmissível, mas a gente ainda não tem essa confirmação. E o colapso que a gente está vendo agora na televisão diariamente, com falta de leitos e até falta de oxigênio, em parte poderia ser explicado por essa nova variação do coronavírus, mas é claro que também tem um peso enorme as aglomerações de final de ano e a falta de uma resposta assertiva por parte do nosso governo. A parte boa é que até o momento parece que as vacinas que estão disponíveis são capazes de dar conta dessas novas variantes do coronavírus. Mas é aí que a ciência se faz tão importante
importante para estar constantemente vigiando todas essas possíveis mutações e respostas para que a gente possa correr atrás do prejuízo rapidamente. Mas como se detecta que o vírus sofreu mutação? Isso é possível realizando um exame chamado de sequenciamento genético, que vai avaliar o gene do vírus e comparar com as versões anteriores para identificar o que está acontecendo com ele. Acontece que esse exame é caro, depende de bastante tecnologia, depende de recursos, de materiais e de pessoal capacitado, treinado para fazer isso daí. E é aí que eu lembro vocês que ciência e política andam juntas, porque justamente depende do investimento nos institutos de pesquisa, nas universidades públicas, nos insumos, no pessoal capacitado para que a gente tenha essa expertise por aqui. Portanto, por mais que a vacina esteja finalmente querendo dar as caras por aqui, não é momento de relaxar. Continue se cuidando, usando máscara, fazendo distanciamento social e defenda as instituições públicas do nosso país, as universidades e o nosso Sistema Único de Saúde, que tem sido o nosso trunfo para mitigar a situação devastadora que a gente está vivendo. Um abraço e até a próxima!